Olá pessoal, tudo bem? Espero em Deus que sim. Voltando ao nosso assunto aqui, confiando na direção de Deus, porque ai de nós confiarmos na nossa direção, né? Na nossa direção. Tem um ponto agora aqui que fala assim, ó, fugindo da inversão dos valores. Em Lucas 12, de 16 a 21, tem uma parábola do rico insensato. Em Lucas 12, de 16 a 21, Jesus fala da parábola de um rico insensato. Olha só o que diz. E propôs-lhes uma parábola. Jesus propondo uma parábola para os discípulos dele, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância a fazenda dele, né? E arrazoava ele entre si, dizendo, com ele mesmo, né? Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E agora? E disse, farei isso. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, Deus falou com ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Esse monte de coisa aí. Celeiros com um monte de coisa de frutos e frutos. E o que tem preparado? Para quem será? Esse assunto aqui, em resumo, fala assim, fugindo da inversão dos valores. Este homem, ele queria descansar a alma dele, né? Minha alma, descansa. Minha alma, come. Minha alma, bebe. Alegra-te, minha alma. Porque você tem tudo, tem comida, tem sabe, um monte de coisa para você, até que você morra, tem, sabe? Tranquiliza. Mas acontece que nossa vida não é assim. O amanhã quer dizer, depois daqui a uma hora. O amanhã significa o futuro. Pode ser o futuro de hoje, né? Desse mesmo dia, né? Pode ser dentro desse mesmo dia, dessas 24 horas, como pode ser amanhã, depois, né? E a gente pode falecer, né? E o que temos preparado, se Deus nos chamar, para quem será? Não vamos levar nada, né? Como Jó, né? Jó fala que nu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei. Nu vim a este mundo, né? E nu voltarei. Voltarei para lá, quer dizer, vou morrer, não vou levar nada, né? As pessoas que procedem desta forma, Deus chama essas pessoas de insensato. Insensato é aquela pessoa que faz as coisas, não pensa. Esse homem, por exemplo, ele esqueceu que o que ele tinha, a alma dele, não podia ficar folgando, porque ele tinha que buscar a Deus em primeiro lugar, né? E as coisas que ele precisava, que ele ia precisar, viriam. De alguma forma ou de outra viria, né? Porque a palavra de Deus não falha, ela diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, que são as coisas que a gente necessita, né? Para a nossa alma, para o nosso corpo, o alimento, a roupa, né? Aquilo que a gente vai beber, né? Tudo. Até mesmo lazer, né? Tudo e as outras coisas serão acrescentadas quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus conclui essa parábola dizendo assim, no verso 21, assim é aquele que junta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Ele ajunta tesouro para si, ele é rico diante de si, mas diante de Deus ele é pobre, no verso 21, né? Segundo o que diz a palavra de Deus, a falta da provisão, né? Do nosso alimento, né? Do que a gente vai precisar. Segundo a palavra de Deus, né? A falta do nosso alimento, de tudo aquilo que a gente precisa, né? Ela evidencia uma triste realidade que é vivida no âmbito espiritual. Muitas vezes também não temos no material, mas devemos buscar em Deus, né?
Por isso que é muito importante o menino crescer, ele estudar, né? Ele está preparado para o mercado de trabalho, para ele crescer, casar, sustentar uma família, não é mesmo? As meninas também podem fazer isso. Eu estou lendo a revistinha da Escola Bíblica, né? Vou ler uma parte aqui que fala assim, que eu achei muito importante, ó. Abre aspas. Por negligência ao cultivo da devoção, em detrimento da fé no Supremo Criador, que tudo provê, muitos crentes concentram suas atenções nos deleites custeados pelas riquezas. E quando estas lhes faltam, entram em depressão. Então, nós, os servos de Deus, muitas vezes, a gente pode estar fazendo isso, concentrando as nossas atenções nos prazeres custeados pelas riquezas deste mundo. E quando essas riquezas nos faltam, a gente entra em depressão. A gente faz tudo isso em detrimento da nossa fé. Olha como é perigoso, hein? De você ter fé, confiar em Deus, que Ele vai te suprir. Não. Prefere chegar, sentir a falta das coisas e ficar deprimido e não buscar a Deus. E olha o que fala aqui em Hebreus 13:5, gente. Fala assim, ó. Seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Nós devemos levar as nossas questões a Jesus, né, a Deus, né, e confiarmos nele, porque Jesus mesmo falou, a vida de vocês vale mais que o alimento, e o teu corpo vale mais que a roupa que você está vestindo. Pode ser caríssima, caríssima, seu corpo vale mais, né? Lá em Mateus 6:25. Neste texto que eu acabei de ler, a gente percebe que a nossa vida, ela possui um valor imensurável. E nós não devemos ficar incrédulos, né? Incrédulos com essa preocupação. Será que eu vou ter amanhã realmente? Será que eu vou ter amanhã alimento realmente? Meu Deus, tem aquela conta para pagar. Será que eu vou conseguir pagar? E também, é claro, a pessoa que tem Jesus, ela não vai sair por aí gastando. Estou falando com você que conhece a palavra de Deus. Não vai sair por aí gastando o que ela não tem. Se algo custa R$1, eu só tenho 50 centavos, eu não compro. Como é que eu vou comprar se eu não posso pagar? Não é mesmo? Então, o crente tem que ter sabedoria, tem que ser prudente, tem que ser uma pessoa simples, mas na mesma hora tem que ser prudente, né? E não querer fazer também o impossível, que o possível a gente deve fazer. Nós temos a obrigação de fazer, mas o impossível, só Deus mesmo, né? E como amanhã a gente não sabe se vai viver ou não, então isso é para Deus, isso é para depositarmos, descansarmos no poder de Deus, né? E pedir para o Senhor, aumenta a minha fé em Ti, Senhor. Eu estou tão fraca, Senhor. Eu sou tão fraca, né? E muitas vezes, estando nessa ganância, nessa ambição, a Bíblia fala assim, ó. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é pecado ser rico, nem é pecado ser pobre. Nem ter muito, nem não ter nada. Não é isso que a Bíblia fala. Nós devemos lutar neste mundo para ter aquilo que necessitamos, sempre orando, pedindo para Deus, agradecendo, né? E quando fala aqui, ó, é mais fácil um camelo, uma vez ouvi um pregador falar, que esse camelo, fala aqui na Bíblia, é como se fosse uma corda, é mais fácil uma corda passar no fundinho de uma agulha, você conseguir passar, do que um rico entrar no reino de Deus. Eu ouvi dizer que não é mesmo um camelo. O camelo era uma corda, né? Um cordão. Passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Quanto a gente inverte os valores, né? Os valores verdadeiros, esses valores materiais, eles ficam, sobrepujam os valores espirituais. Isso implica uma incredulidade que arruína o ser humano por toda a eternidade. Darmos mais valores naquilo que é material do que é espiritual, nos arruína a eternidade, arruína todos nós seres humanos, né? Que fizermos isso, principalmente você que conhece a palavra de Deus, né? Nos arruína por toda a eternidade. Porque aí você não confia em Deus realmente,
E às vezes fala, será que Deus desiste mesmo? Fica assim, ainda duvidando, né? Ao invés de falar, Senhor, me perdoa, como eu erro. Porque eu também erro, todos nós erramos, né? O que a gente tem que fazer é pedir perdão para Deus, nos arrependermos, nos humilharmos, né? Senhor, eu estou errada. Às vezes eu mesmo passo assim por alguns momentos de tantas dores na minha perna esquerda, né? Eu sempre falo para quem me conhece mais de perto, né? Por causa da minha coluna, nervo ciático, né? Desgaste no quadril, nos dois, na verdade, mas mais no esquerdo, né? Aí eu falo, ai meu Deus, parece um castigo isso aqui. Eu tava magrinha, vocês lembram quando eu tava magrinha? Não sei se algum de vocês vão lembrar, né? Eu cheguei para meu esposo assim, eu acho que isso é castigo de Deus, porque eu sou uma pecadora, eu sou mesmo uma pecadora. É castigo de Deus, porque por eu pecar, né? A gente peca por palavras, por obras e por pensamento, a gente, né? Por palavras, por obras, por pensamento e até por gestos, né? A gente erra, né? Então que nós possamos, ó, fugir da inversão do valor, dar valor para aquilo que realmente tem valor, que é a parte espiritual. Às vezes uma pessoa ela é pobre, ela se veste mal, assim, olha assim, e é uma pessoa maravilhosa, tem um coração maravilhoso, reparte o que tem. Às vezes está comendo pão, tira um pedacinho do pão dela, às vezes o pão não tem recheio nenhum dentro, não importa, tá comendo, tá muito feliz. Aí ela vai lá e dá para outra pessoa. Aí você não tem importância, eu trouxe lanche. Aí você vai ver um pãozinho simples, né? Às vezes até um pãozinho de 2 dias atrás, e ela reparte. Pessoa maravilhosa que faz isso, não? Maravilhosa mesmo, né? Devemos dar valor para essas pequenas coisas. Pessoa que pede favor, fala muito obrigado. Às vezes cai uma coisa no chão, a pessoa não tenta poder abaixar, vai lá e abaixa e pega, né? Na rua cai alguma coisa, pega. Qualquer lugar onde você estiver, né? Sempre servindo e ajudando alguém. Porque Jesus, na palavra de Deus fala assim, Jesus, ele não veio, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós também devemos servir, né? E é tão gostoso a gente receber o serviço de alguém, né? Principalmente quando está necessitando, né? É muito bom. Que Deus abençoe, então, a sua palavra, né? Em nossos corações, e vamos guardar bem esse versículo aqui que fala aqui, ó. Nunca te deixarei e jamais te desamparareis. Em Hebreus 13, 15. Amém? Que Deus te abençoe e abençoe a sua palavra em nossos corações. Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.